A gente vai falar tudo isso hoje. Temos um convidado muito especial falando lá de Portugal. É um pastor que mora lá em Portugal, Tiago Cavaco. E antes, a gente vai ver um vídeo sobre o que a gente quer saber sobre mansidão. A gente perguntou pelos corredores da Igreja Presbiteriana de Pinheiros o que as pessoas acham sobre mansidão e elas responderam. Vamos ver? A gente quer saber. Como bons cristãos, devemos nos constranger ao caráter de Cristo. Então, devemos sim buscar mansidão e humildade de coração. Agora, para praticar isso, eu acho que a forma mais fácil é a gente olhar para o nosso dia a dia, identificar situações onde necessitamos ser mansos e humildes, seja no nosso trabalho, na nossa casa, com os nossos colegas na escola. A gente identificar essas situações e pedir auxílio do Espírito Santo para que Ele nos conceda esses frutos do Espírito e assim consigamos transparecer mais a Cristo em nossa vida. Muito bom, Lucas Chalé trabalha aqui com a gente, é verdade, mansidão envolve muitas coisas, né? E olha só, eu quero começar a ler um versículo que a gente tem trabalhado todos esses dias falando do fruto do Espírito, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que estão de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos, pois, no Espírito. Gálatas 5, 22 a 25. E, gente, esse assunto, eu estava fazendo aqui o roteiro, falou demais comigo. Porque mansidão é uma virtude que ela está relacionada diretamente com domínio próprio, benignidade e paciência. Como a gente já falou aqui nos outros programas que trataram das outras qualidades, essas qualidades do fruto do Espírito, elas estão completamente interligadas. Elas não crescem, não amadurecem sozinhas, elas estão interligadas. E mansidão está diretamente relacionada com o domínio próprio, a benignidade, a paciência. Só que é uma virtude que a gente não pode alcançar somente pelo esforço humano, né? E o Senhor, a gente tem que lembrar que é através do Espírito Santo. E outra, o Senhor é o nosso maior exemplo, porque Ele, ao se aproximar de nós, Ele se aproxima de uma forma mansa e humilde. Olha só, ao se aproximar de nós, seja para corrigir ou seja para ensinar alguma coisa, Ele sempre se aproxima de nós, né, de uma forma mansa, de uma forma humilde, né? E assim a gente também deve ser com os nossos irmãos. Um conceito errado que a gente tem sobre mansidão é que a gente não precisa reivindicar pelos nossos conceitos. A gente vai falar sobre isso, mas isso é equivocado. Ser manso não significa que a gente não pode, né, buscar ou reivindicar os nossos direitos, mas sim uma maneira certa de fazer isso, né? E também ser manso é tratar as pessoas à nossa volta com humildade e amabilidade, né? O Pai sabe perfeitamente a maneira de tratar com a gente, né? Que Jesus possa nos ensinar nessa manhã, então, como sermos mais mansos e humildes. E agora, então, vamos lá para a parte da entrevista. Hoje nós vamos conversar com o Tiago Cavaco, diretamente de Portugal. E o Tiago, ele é formado em Ciências da Comunicação na Universidade Nova de Lisboa e pastor da Igreja Batista da Lapa em Portugal, casado com Ana Ruth e pai da Maria, Marta, do Joaquim e Caleb. Falei certo? Casado com Ana Ruth, pai da Maria, da Marta, do Joaquim e do Caleb. E é autor de Ter Fé na Cidade, 6 sermões contra a preguiça, Cuidado com o Alemão, Milagres no Coração, publicados pela editora Vida Nova, e também agora, lançado recentemente pela editora Mundo Cristão, Arame Farpado no Paraíso. Muito bom dia, pastor.
Bom dia, Lídia. Obrigado pelo convite. Eu não sei, eu não estou te ouvindo, pastor. Vamos ver se é aqui comigo. Agora sim, vamos lá. Agora Sim? eu te ouço. Bom dia, pastor. Obrigado, Lídia, pelo convite. Bom dia para ti. Para vocês é bom dia, para nós já é boa tarde. Que horas são aí, pastor? São 2 da tarde, 2:15, 14:15. Olha só, já almoçou então? Já almocei. Olha só, eu não ouvi agora a sua resposta, pastor, mas nós estamos com um pouco de delay, que é normal pela distância, né? Mas vamos lá, pastor, eu queria que o senhor começasse falando sobre a importância da gente falar desse fruto do Espírito. Vamos ver, a conexão tá ok, né? Desse fruto do Espírito que nós temos falado todos esses dias aqui. E antes de começar a entrarmos em mansidão, queria que o senhor falasse da importância e o que é o fruto do Espírito, né? Muito bem, eu agradeço uma vez mais a oportunidade para termos esta conversa. Quando surgiu esta hipótese de falar acerca de mansidão, a minha cabeça foi logo para um estudo que nós aqui na Lapa fizemos há perto de 2 anos, na altura, no Sermão do Monte. Nós estudámos durante 1 ano e meio todo o Sermão do Monte, aqui na igreja, em Lisboa, e como alguns de nós podem lembrar, quando Jesus começa a pregar esta mensagem, a terceira bem-aventurança é precisamente a da mansidão. E uma das coisas que eu acho que, se nós vamos conversar acerca de mansidão, é importante dizer que a mansidão é um ingrediente da felicidade que Deus planeou para nós nesta vida. Se nós vamos ser felizes com Deus nesta vida, a mansidão é uma parte fundamental dessa felicidade. E Jesus estava a falar da felicidade, e nós sabemos que a felicidade que Jesus estava a falar não é uma felicidade fácil, mas é uma felicidade que realmente funciona. E a mansidão está relacionada com isto. Eu creio que quando nós pensamos em mansidão, e tu já mencionaste isso, Lídia, na introdução, mas muitas vezes a nossa tendência é nós pensarmos que o manso, a pessoa mansa, é aquela que perde alguma coisa em relação à pessoa que não é mansa. A nossa tendência é julgar que a pessoa que não é mansa é a pessoa que conquista as coisas na vida. E Jesus está a apresentar o assunto de pernas para o ar. Jesus está a dizer que a pessoa que vai conquistar coisas, a pessoa que vai herdar a terra, é aquela que parece que nesta vida está a perder, que é a pessoa mansa. Portanto, quando nós falamos em mansidão, um dos equívocos que nós temos de corrigir é a ideia que o manso perde. O manso não perde, o manso ganha. Quando nós estudamos este assunto aqui na igreja, um dos livros que eu consultei, provavelmente podem conhecer, do Martin Lloyd-Jones, o pregador. Ele escreveu um livro, ele pregou sobre o Sermão do Monte, e essa coleção de textos existe numa edição da editora Fiel. E o Martin Lloyd-Jones, quando falava acerca das bem-aventuranças, ele dizia que havia uma relação lógica entre as bem-aventuranças, que elas não estavam ditas por acaso. E então ele dizia que se era bem-aventurança, feliz, não é? Humildes, os pobres de espírito, os humildes de espírito, e depois a segunda é os que choram porque serão consolados. E a terceira são os mansos porque herdarão a terra. Então, o que é que o Lloyd-Jones dizia acerca da mansidão? Ele dizia que ser manso é a capacidade de chorar sobre a nossa própria pobreza espiritual. Portanto, havia uma relação, à medida que Jesus ia elogiando a felicidade daqueles que o seguem. Jesus disse,
São felizes os pobres, e no geral nós achamos que os pobres não são felizes. É verdade que ele falava de uma pobreza que é uma pobreza espiritual. Jesus a seguir diz que são felizes, são bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E quando Jesus fala que serão felizes os mansos, porque herdarão a terra. Então o que o Lloyd Jones dizia é que a mansidão está relacionada com isso, com a capacidade que eu tenho de chorar a minha pobreza espiritual. E que daí vêm frutos, que vêm coisas ótimas, que não têm a ver com autocomiseração, não têm a ver com tristeza. E só para terminar esta resposta, rapidamente, há um autor muito querido, o John Bunyan, e o John Bunyan dizia que a pessoa que está caída não precisa de ter medo da queda. A pessoa que já está caída não precisa de ter medo da queda. E o manso é alguém que conhece este sentimento. Ele não tem medo, portanto, ele não tem pena de si, ele não tem medo do que vive, porque ele sabe chorar a sua pobreza espiritual. Portanto, a mansidão, ao contrário do que parece, é um ato de grande coragem. Porque geralmente nós temos medo de chegarmos ao ponto de termos essa qualidade, que eu até diria viril, de sermos capazes de chorar a nossa própria miséria espiritual. E é isso. Para já, acho que ficaria por aqui. Podes... Força, Lídia, quero ouvir-te a ti. Muito bom. Olha, já dá uma reflexão profunda aí, né, pastor? E também eu queria que o senhor falasse da importância da mansidão para o cristão. Qual que é a importância para o cristão, pastor? A verdade é que de cada vez, Lídia, de cada vez que eu não sou manso, eu estou a perder uma oportunidade de ser feliz, como Jesus planeou que eu fosse feliz. Novamente, eu acho que é útil nós lembrarmos que a felicidade que Jesus estava a elogiar no Sermão do Monte não é a felicidade fácil que a maior parte das vezes nos atrai. Jesus estava a elogiar uma bem-aventurança, uma felicidade que está relacionada com a eternidade, que é uma felicidade que sabe enfrentar a nossa infelicidade. Porque, eu creio que concordarás comigo, muitas vezes nós julgamos que ser feliz é não ter de lidar com a infelicidade. Muitas vezes nós julgamos que ter fé é ter uma solução para evitar qualquer dificuldade. Mas quando vamos à palavra de Deus, nós descobrimos que as coisas não são bem assim. A verdadeira felicidade é aquilo que nos permite resistir ao dia que não é feliz. Também é isso que estava, como ouvíamos agora, vindo das palavras de Salomão, também era isso que estava na sabedoria de Salomão, não é? Quando ele falava até, elogiava em nós sabermos lidar com o dia da perda, o dia da morte, o dia do funeral. E Jesus está a fazer alguma coisa parecido no Sermão do Monte. Ele está a dizer que se tu queres ser feliz da maneira realista e ao mesmo tempo sobrenatural, a felicidade de que tu precisas encara os momentos em que te sentes infeliz. E para isso tu precisas de várias características, que neste caso são as 8 bem-aventuranças, que também são, podemos falar obviamente também nos nos frutos do Espírito lá em Gálatas. E quando eu não sou manso, eu estou a descapitalizar-me de ser feliz. Eu estou a perder uma oportunidade para ter uma felicidade que funciona mesmo quando as coisas não são fáceis. É fenomenal, pastor. E tem, disso que o senhor falou, tem uma pergunta, mas antes eu queria complementar, queria perguntar também, aproveitar essa deixa, que tem muitas pessoas que confundem, né, a mansidão com reivindicar os seus direitos também, né? E assim, ser manso não significa não falar também, né? Como que pode ser usada a mansidão com sabedoria ao reivindicar os seus direitos, pastor? A pessoa que é mansa não é uma pessoa que vive absorvida naquilo que lhe falta. E eu creio que
se eu tivesse de fazer uma grande simplificação acerca de nós no século XXI, independentemente de estarmos em Portugal ou no Brasil, eu acho que uma das nossas dificuldades hoje em dia é que nós não estamos preparados, no geral, nós não estamos preparados para épocas em que nos falte alguma coisa. Ora, a qualidade de ser manso é a qualidade de ser feliz mesmo quando coisas nos faltam. Por exemplo, quando nós lemos a carta que Paulo escreveu aos Filipenses, no final da carta, o apóstolo Paulo vai dizer que aprendeu a estar feliz, aprendeu a estar satisfeito. E esta qualidade de nós estarmos satisfeitos mesmo quando coisas nos faltam, porque o apóstolo Paulo vai dizer isso, eu estou a parafrasear, mas ele vai dizer, eu sei ser satisfeito quando tenho coisas e quando não tenho coisas. Essa qualidade, que é a qualidade do contentamento, é uma qualidade que está absolutamente ligada à mansidão. Portanto, isto significa que um cristão, quando é manso, ele tem uma capacidade que é dada pelo Espírito Santo, é um fruto do Espírito, não é uma qualidade que ele conquista, mas é uma qualidade que lhe é dada. Ele tem uma qualidade de se sentir satisfeito, de se sentir contente em Deus, mesmo quando coisas lhe faltam. E ele aproxima-se de dizer aquilo que o apóstolo Paulo disse, que é: eu sei ser feliz no muito e sei ser feliz no pouco. Portanto, quando nós pensamos em termos de reivindicação, talvez o mais interessante seja pensar que eu devo, vamos dizer assim, quero ser cuidadoso ao dizer desta maneira, mas quando me falta alguma coisa, eu devo reivindicar diante de Deus algo que Ele me disse que eu poderia ter, que é a satisfação nele. Portanto, vamos imaginar que em cada momento da nossa vida em que nos falta alguma coisa que nós gostávamos de ter, em vez de nós nos concentrarmos a chorar isso que nos falta, vamos imaginar que nós nos concentrávamos a agradecer a Deus porque Deus está connosco mesmo quando essa coisa nos falta. Nós deveríamos, da maneira melhor possível, reivindicar a alegria em Cristo em qualquer circunstância, porque era isso que o apóstolo Paulo fazia. O problema, Lídia, e eu não sei se concordarás comigo, mas o problema é que a maior parte das vezes nós cristãos damos por nós a querer reivindicar as coisas que nos fazem falta, mas não damos por nós a reivindicar Cristo quando as coisas nos fazem falta. E era também este o espírito que estava quando o espírito da pregação de Jesus no Sermão do Monte, quando ele, depois de dizer estas coisas lá mais à frente, vai dizer: se nós buscarmos as coisas do reino, todas as outras são acrescentadas. Portanto, as coisas fundamentais e que nós devemos procurar, e nesse sentido, usando até o verbo reivindicar, tu deves reivindicar a alegria em Cristo quando estás cheio e quando estás vazio. Porque essa alegria, de facto, o Espírito tem o poder total para que tu sintas. Fenomenal, que explicação, pastor. E eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor. O senhor está em Portugal e como que foi em momentos difíceis aí, se quiser comentar alguma ocasião, alguma experiência que o senhor teve e que o senhor teve que lidar com a mansidão e você percebeu o benefício disso, a graça de Deus sobre agir com mansidão, que vem dele também a mansidão, né? Nós não podemos ter mansidão se não for através do Espírito Santo, mas se o senhor quiser comentar alguma situação interessante, compartilhar com a gente alguma experiência sobre mansidão, por favor. Lídia, essa pergunta, para ser melhor respondida, deveria ser feita à minha mulher e aos meus filhos. Eles iriam dizer a verdade. Eu vou dizer outra coisa. Portanto, eles serão os melhores juízes da minha mansidão, que ainda é pouca. Mas eu vou tentar concentrar-me, para tentar ser encorajador, vou tentar concentrar-me numa lição que para mim tem sido difícil de aprender, porque naturalmente eu não sou uma pessoa mansa, pelo contrário. Aliás, deixa-me dizer,
Lídia, ninguém naturalmente é manso. A mansidão é exatamente. mesmo fruto do espírito, é sempre sobrenatural. Portanto, há pessoas que às vezes passam por mansas, mas que não são necessariamente mansas. Às vezes há modos de timidez que passam por virtude espiritual. Mas no meu caso, eu nem uma coisa nem outra. Portanto, a minha tendência natural, infelizmente, é ser impaciente. Ora, deixa-me falar-te rapidamente de uma circunstância exigente. Aqui, aqui há um ano e meio, eu tive a bênção de passar um período de descanso, uma licença sabática de 6 meses, onde eu, a Ruth e as crianças fomos para os Estados Unidos durante 5 meses. E um dos livros que eu li era o The Rare Jewel of Contentment, do Jonathan Burroughs, um puritano, e que era acerca precisamente do final da carta de Paulo aos Filipenses, esta questão do contentamento. Uma das coisas que para mim é uma luta, que ainda hoje a travo, é precisamente procurar em todas as circunstâncias ter prazer em Jesus. E quando eu passei por uma fase de maior cansaço, antes do sabático, um dos erros em que eu caí, e muitos nós cristãos caímos neste erro, que é, quando nós estamos cansados, e esse cansaço pode ser resultado de várias razões, às vezes o nosso cansaço também é resultado dos erros que nós cometemos, às vezes estamos cansados porque outras pessoas erraram em relação a nós. Portanto, o nosso cansaço muitas vezes é um fruto do nosso pecado, do pecado dos outros. E uma das coisas que eu compreendi, eu tive a oportunidade de descansar e ler este livro do Burroughs, em particular, foi que nos momentos em que eu me sentia mais cansado, eu tinha vergonha de pedir alegria a Deus. Eu assumia que se estava a viver uma época mais difícil, eu deveria vivê-la quase como se fosse uma penitência. E essa é uma coisa que acontece com muita gente que está cansada, que é, muitas vezes olha para o sofrimento que está a viver e pensa que agora tem de pagar pelo tempo melhor que teve e que se foi embora. Então, um dos erros que eu estava a cometer e que gostaria de encorajar todos a não cometerem esse erro, é que eu esquecia-me de pedir a Deus alegria. Porque eu olhava para aquele momento difícil como uma espécie... Não era uma coisa consciente em mim, mas eu tomava esse momento como uma espécie de purga. Eu pensava assim, estou a viver um período difícil na minha vida e agora tenho de pagar por todos os momentos felizes que vivi e que não valorizei. Então eu esquecia-me de pedir ao Senhor uma coisa que Ele nos manda que nós sintamos, que é a alegria. E esse contentamento tem de ser uma oração constante. Sabes, Lídia, nos Salmos, isso é uma das coisas que mexe comigo, que é, mesmo quando o salmista está desesperado, ele tem o descaramento santo de pedir alegria. E essa é uma coisa que quando nós somos atraídos por uma religião de mérito, nós ganhamos vergonha, porque quando nós seguimos uma religião de mérito do nosso esforço, nós estamos a viver um momento mau, nós tomamos o mau como o contrário da alegria em Deus. E o que a Bíblia nos está a explicar é que até o momento mau deve ser o momento em que eu procuro contentamento em Deus. Isso não significa que quando eu estou a sofrer eu vou fingir que não significa isso. Mas significa que eu devo sofrer sempre pensando em procurar e pedir a Deus pela alegria para mim. Isto pode significar muito tempo a Deus por uma coisa que podemos não receber na hora. A Bíblia está cheia de orações que foram feitas repetidamente e que não foram respondidas logo. Isso aconteceu até na vida do apóstolo Paulo. Mas este é um conselho que eu gostaria de dar. Portanto, mesmo que tu vivas um momento muito difícil, que aches que estás a pagar por coisas erradas que fizeste, nunca deixes de pedir a alegria, porque esse contentamento é fundamental.
Que ponto importante que o senhor colocou, pastor. E eu acredito que isso serve para todas as outras qualidades. Tem uma oração na Bíblia que fala: Senhor, tira minha incredulidade, ou cura minha incredulidade, né? Alguma coisa assim. Tem tantas orações que a gente pode pedir para o Senhor, e quando está dentro da vontade dele, ele nos atende, ele nos dá aquilo que a gente está pedindo, se for a favor do reino, né? Se for para a glória e honra do nome dele. E a gente pode pedir também outras coisas, né? Como a gente tem falado, o amor, né? Que eu possa amar mais, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, né? Como é importante isso que o senhor colocou, pastor, de pedirmos ao Senhor, pedir e dar-se-vos-á, né? Bateis e achareis, né? Então, é importantíssimo, pastor. Eu acho que se a gente se acostumar, se nós nos acostumarmos a pedir todo dia, né? E principalmente em situações difíceis, né? Porque é difícil ser manso. O senhor colocou outro ponto muito importante, pastor. Nós temos uma dificuldade em sermos mansos. É humano isso, né? É humano. E é interessante que essa colocação sobre a sua vida, né, com dificuldade de mansidão, que nós nos identificamos, né, a gente chega em pontos de soluções para isso, né? Como é bonito a gente abrir e compartilhar as nossas necessidades, né? Porque Deus atende, e Ele usa isso até para glorificar o nome dele, né? E Amém. é interessante também que a gente pode pedir... me fugiu o que eu ia falar, mas enfim, pastor, depois eu lembro, eu falo. Jesus, ele se considerou como manso e humilde de coração. Como que a gente pode seguir os passos dele? Fala pra gente. Ainda antes de responder, Lídia, deixa-me só ainda dizer uma coisa relacionada com o que estavas a dizer, que é, de algum modo, às vezes é preferível orar errado do que não orar. Aliás, nós temos sempre a garantia, isso é uma coisa muito importante no próprio Sermão do Monte, e tu citaste agora o Sermão do Monte, no pedir dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. A imagem que Jesus vai usar é de Deus que é Pai, que é nosso Pai. E Ele até vai dizer, se vocês que são filhos maus dão coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celeste não dará coisas àqueles que lhe pedirem. Portanto, sabes, um dos meus descansos enquanto cristão é saber que é garantido que muitas vezes eu vou pedir a coisa errada em oração. Verdade. Mas para mim é muito importante eu saber que estou a pedir coisas possivelmente erradas à pessoa certa. E muitas vezes o que acontece é que quando nós nos sentimos afastados de Deus, nós não ousamos sequer correr o risco de pedir coisas erradas à pessoa certa. E isso é uma parte muito importante, que Jesus estava também a dizer lá no Sermão do Monte, que é, Deus ouve-nos como Pai. E para aqueles que são pais, nós sabemos que muitas vezes os nossos filhos pedem-nos coisas erradas e nós não deixamos de amá-los por causa disso, mesmo que precisemos de corrigi-los. Portanto, se nós que somos maus conseguimos amar filhos quando eles nos pedem coisas erradas, Deus consegue ouvir-nos mesmo quando nós pedimos coisas erradas, e a oração também é o processo em que, orando, nós vamos orando cada vez melhor. Porque todos nós temos uma história, aqueles que já são mais velhos, todos nós temos uma história de oração em que pedimos coisas que se calhar hoje até nos envergonham. Mas é muito importante nós falarmos sempre de coração. Em relação à pergunta que fizeste, este modelo de mansidão, porque, como lembraste, essas são palavras de Jesus, não é? Jesus apresenta-se a Ele mesmo como esse exemplo de mansidão. É muito importante que nós afastemo-nos da mansidão como até falta de caráter, porque a mansidão implica uma coragem. Nós sabemos que foi a mansidão, o facto de Jesus ser manso, que, claro que nós sabemos que Ele é Deus, portanto, Jesus, sendo Deus, sendo inteiramente homem, uma das características que ele tinha era esta mansidão, que foi aquilo que estava a desempenhar um papel quando Jesus foi levado para a cruz.
Portanto, a capacidade de eu suportar injustiças não está relacionada com uma timidez espiritual, mas com uma coragem espiritual. A pessoa mansa é capaz de se expor a circunstâncias que a pessoa que não é mansa não é capaz. Portanto, nós vemos isso porque Jesus sofreu mesmo, ele foi homem, ele é homem como eu sou, e Jesus sofreu mesmo, ele chorou, o Evangelho se descreve como lágrimas de sangue no jardim. Portanto, o sofrimento esteve lá realmente, mas com esse sofrimento esteve também a mansidão. Mansidão essa que permitiu que Jesus tivesse a maior coragem que o mundo já viu. Portanto, a mansidão deve ser olhada por nós como cristãos, não como o contrário da coragem. E essa é a nossa tendência. Nós olhamos para a mansidão, quando pensamos que alguém é manso, é alguém que não é muito corajoso, alguém que não encara as coisas. Ora, é precisamente o contrário. É interessante porque, por exemplo, o Salmo 37, 11, até explica que o contrário dos ímpios são os mansos. Portanto, é uma maneira de nós resumirmos a pessoa que realmente é boa, a pessoa que é mansa, que não foge do sofrimento, mas que o encara. E nessa medida, Jesus foi o exemplo total, perfeito da coragem através da mansidão. E isso deve ser para nós também o melhor exemplo para nós próprios associarmos a coragem à mansidão. Que coisa linda, pastor. E o senhor estava falando da oração também, eu vou voltar só um pouquinho naquele ponto de uma coisa, eu lembrei que o Spurgeon falou, que quando nós oramos, só voltando um pouquinho na oração, Jesus, ele intercede por nós também, então é como se ele transliterasse, né, traduzisse, como se ele pegasse aquele documento todo que o cartório faz e redigisse de novo a nossa oração e entregasse para o Pai. Então ainda a gente pode lembrar, isso o Spurgeon falou, que há um intercessor por nós, né, Jesus. E imagina, esse Jesus que é nosso maior exemplo de mansidão, que é o nosso Salvador, ele está lá intercedendo por nós quando nós não oramos direito e quando nós não conseguimos ser mansos, né, pastor? E tem uma coisa que eu lembrei que eu ia falar. A gente começa a fazer o roteiro aqui, a gente começa a se autoavaliar, né? E isso é interessante como Deus trabalha na gente, né? Quando o senhor falou antes que não era o seu ponto forte, mansidão, né? Vamos falar assim. Eu super me identifiquei na questão de trabalhar em nós em primeiro lugar, né? E aí, pastor, vamos lá para outra pergunta. A mansidão, ela é encarada pelo mundo, né, como falta de posicionamento, de posicionamento muitas vezes, né? E seguindo o exemplo de Jesus, a gente pode ser humilde e firme. E como é que a gente pode fazer isso na sociedade, pastor? Essa é uma boa pergunta. Sabes, eu vou estabelecer uma diferença que eu acho que pode ser útil para a nossa conversa, porque uma das coisas boas desta conversa é que ela junta pessoas de países diferentes. Verdade. Graças a Deus temos a mesma língua, apesar de eu saber que no Brasil não há o hábito de ouvir o português perfeito de Portugal, e por isso estou falando muito devagar para ser compreendido, porque sei que a língua, sendo a mesma, não é falada da mesma maneira, mas uma das virtudes da nossa conversa, Lídia, é que estamos em contextos semelhantes numas coisas e contextos diferentes noutras. Porquê é que eu estou a fazer esta nota de contexto? Porque, por exemplo, no Brasil, por ser um país muito maior do que Portugal, com uma comunidade evangélica muito maior, também é hoje em dia um país que, quando as discussões acontecem na praça pública e sobretudo através da internet, concordarás comigo, não quero fazer uma crítica demasiado forte vinda de fora, mas concordarás que, por exemplo, hoje em dia no Brasil, mesmo entre os cristãos, as discussões geralmente não inspiram grande mansidão. As pessoas não estão a evidenciar uma grande mansidão a discutir.
E eu, estando em Portugal, também não estou em posição de ensinar ninguém no Brasil como deve fazer. Mas como tenho a Bíblia aberta, e como tu tens a Bíblia aberta também, eu acho que isso é o mais importante. E uma das coisas que te diria, a mansidão não me parece condizer com um espírito de resposta automática que os nossos dias demasiado ligados à internet têm. Concordarás comigo? Portanto, nós estamos a viver numa dinâmica tão imediata de ver e ser visto, de ouvir e falar, que estamos a esquecer que a mansidão nos deveria ser mais cuidadosos. A Bíblia fala isso. Portanto, ser mais cuidadosos na hora de abrir a boca e dizer alguma coisa. E eu creio que a esse nível, de um modo geral, todos os cristãos, por conta da experiência da comunicação mais imediata na internet, estão a cair num erro que é de pouca precaução, pouca prudência. Curiosamente, no Sermão do Monte, o Sermão do Monte acaba, no capítulo 7, com Jesus a elogiar o homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha, e vieram as chuvas, não é? Caíram as chuvas, vieram os rios, transbordaram, tudo, o cenário foi todo violento, mas a casa permaneceu porque estava firme na rocha. Portanto, um dos conselhos que eu daria é que a firmeza que Jesus estava a elogiar, de permanecer na rocha, deve levar-nos a uma posição de prudência antes de falar, de pensar antes de falar. E isso tem feito muita falta a nós cristãos numa época em que falar é muito fácil. E se nós dermos atenção só a isso já nos vai ajudar muito para que a nossa comunicação não caia no risco de ser tão pouco espiritual. E é tão preciosa essa colocação que o senhor fez, que ela vale, pastor, não só para a sociedade, mas vale para nós mesmos. Falou muito comigo, eu tenho trabalhado nisso também, de pensar, né, de pensar antes de falar. Isso dentro de casa, com um colega de trabalho, nós precisamos fazer isso. A velocidade da informação, como o senhor muito bem colocou, tem atropelado, né, as nossas emoções, nos tendo feito ansiosos, né, acelerados, e isso é um problema para exercitar a mansidão, né? Até porque, repara, o que muitas vezes acontece, e eu estou a falar por mim, estou a falar pelas minhas próprias tentações, a maior parte das vezes eu não penso no que vai ser dito, a maior parte das vezes eu penso no que eu vou dizer. E se calhar eu deveria reexaminar este princípio, porque talvez mais importante aquilo que eu vá dizer é aquilo que vai ser dito. E às vezes, se aquilo que eu vou dizer não ajuda, mais vale que o meu silêncio passe pela sabedoria, que é aquilo que nós encontramos nos provérbios, não é? Uma pessoa que fica silenciosa. Isto é um provérbio que eu digo muito lá em nossa casa, aos nossos... Em Portugal nós dizemos miúdos, às nossas crianças. Eu digo muito aos nossos miúdos que o silêncio passa por sabedoria. E que é uma coisa que eu tenho muita dificuldade em praticar também. Mas que é, em vez de eu pensar, ok, vou fazer um post no Instagram, ou no Facebook, ou no Twitter, se calhar às vezes eu devo pensar... mais importante do que eu vou dizer é aquilo que deve ser dito. E se alguém disser melhor do que eu, então se calhar não há muita necessidade de eu ir acrescentar. O problema é que, um dos problemas é que na nossa era de internet, nós de repente estamos todos muito concentrados na nossa própria figura pública, não é? Naquilo que dizemos, naquilo que deixamos de dizer. E então estamos a perder boas oportunidades para ouvir mais e falar menos. Que isso, pastor. Olha, esse programa está falando comigo e eu tenho certeza que quem está acompanhando está gostando também. Muito bom, muito bom. Que reflexão para a gente falar sobre mansidão. Mas tem outra coisa ainda, pastor. Por que a gente, sabendo de tudo isso, a gente não dá valor para isso?
Eu penso que uma das razões está relacionada com o facto de as imagens de sucesso que hoje nos fascinam serem imagens de pessoas com respostas rápidas e imediatas. Agora, ao dizer isto, eu não quero relativizar a importância dos cristãos serem pessoas com respostas, porque nós, como cristãos evangélicos, somos pessoas da palavra e nós acreditamos que a palavra que a salvação vem pelo ouvir e, portanto, nós acreditamos que o uso da palavra é fundamental para o processo de alguém conhecer Jesus Cristo e ser salvo. Jesus Cristo, Ele próprio, que é a palavra feita homem. Portanto, não relativizando de modo nenhum a importância da palavra, mas ao mesmo tempo eu creio que uma das coisas que nos atrapalha é que as imagens de sucesso que fascinam hoje as pessoas são imagens de resposta rápida. Por exemplo, nós vamos para o YouTube e no YouTube o típico é... vou dar o meu próprio exemplo. Vamos imaginar que eu ia falar a um programa de televisão e que tinha uma discussão com alguém e que eu dizia alguma coisa a alguém que me fazia parecer inteligente em relação a essa pessoa. Não seria difícil aparecer um vídeo no YouTube dizendo alguma coisa como isto: Tiago Cavaco arrasa o opositor. Ou Tiago Cavaco limpa o chão com o seu adversário. Esse tipo de estética, que hoje é muito de clickbait, não é? Mas que é uma estética de a pessoa que fala mais alto, a pessoa que grita mais é quem ganha. E nós próprios temos de reconhecer, nós próprios cristãos, muitas vezes acabamos por adotar este discurso e esta estética da pessoa que arrasou tudo, que arrasou o seu oponente com as palavras. Portanto, este é apenas um dos exemplos que, na minha opinião, confirma que algumas das imagens de sucesso estão relacionadas com uma palavra imediata, rápida, superficial, arrasadora. E só para me santificar mais um pouco, também vou dar um exemplo que nós temos aqui na Igreja da Lapa, porque nós também estamos na internet e nós também promovemos a nossa mensagem. Por exemplo, a cada segunda-feira há sempre um excerto do sermão que é em forma de clickbait, e nós assumimos, em que se pega num pedaço que se considere mais chamativo, às vezes até mais provocador, para de facto atrair as pessoas. Portanto, eu não estou a dizer que nós, enquanto cristãos, não possamos usar os recursos à nossa disposição para chamar a atenção. Mas é verdade que, por exemplo, um sermão não pode ser avaliado por 50 segundos em que parece que o pastor está a dizer uma coisa única, não é? Portanto, nós temos de ser pessoas com atenção para a rapidez, mas nós precisamos desesperadamente de cultivar a atenção para a ausência de rapidez. E aí, essa é uma das características que nos falta e que eu creio que quanto mais mansos nós formos, nós teremos capacidade de compreender Deus nos momentos não rápidos. Fenomenal colocação, pastor. Muito boa, muito boa, muito boa. E, pastor, eu quero agora perguntar um pouquinho do seu livro, que está tão interessante, falou de chamar a atenção com o nome. Eu percebi que seus livros têm uns títulos muito bonitos, muito legais, assim, muito atrativos, que chamam bastante atenção. E eu queria que o senhor comentasse um pouquinho do Arame Farpado no Paraíso. Comenta um pouquinho para a gente, pastor, por favor. Este livro, aliás, Lídia, tu expuseste uma fraqueza minha, é verdade, porque no geral os meus títulos são sempre clickbait, Eu acabo por ser sempre tentado, mesmo, sabes, mesmo nos títulos das mensagens que prego,
eu tento que o título... Aliás, essa é uma arte antiga, não, é uma arte ao longo de milénios, mas que é tentar que os títulos chamem a atenção, isso não é necessariamente mau, e que a partir dessa atenção depois então nós possamos ter o tempo para fazer algo que só no imediato não conseguimos. No caso do livro, O Arame Farpado no Paraíso, ele tem um subtítulo que ajuda a explicar, que é o Brasil visto de fora e um pastor visto de dentro. E basicamente o livro parte do relato de uma viagem que eu fiz ao Brasil há 4 anos, em que passei por várias cidades de São Paulo, Fortaleza, Curitiba, Belo Horizonte, para promover os meus livros, que estavam a ser publicados nessa altura. E esta viagem acabou por ter um grande impacto para mim. Eu também estava na posição de um português que pela primeira vez estava no Brasil. Portanto, o livro apresenta as observações de um estrangeiro no país. E tu sabes, sempre que nós viajamos para um país que não conhecemos, observamos as coisas pela primeira vez. Portanto, é preciso às vezes um olhar estrangeiro para que coisas que são tão naturais para nós possam ser vistas de um modo diferente. Então o livro tenta explorar isso, ao mesmo tempo que também explora precisamente aquilo que já falámos aqui também, que foi um período da minha vida que foi mais difícil, foi um período de cansaço, de uma época que trouxe sombras e tristezas que eu nunca tinha passado antes. E nós geralmente achamos que cabe aos pastores terem sempre uma palavra animadora para dizer, e de facto os pastores devem ser homens de palavras animadoras, mas também é preciso reconhecer que muitas vezes os pastores passam pelos momentos que não são tão claros assim, que não são tão solares assim, e estas, no fundo, acontecem 2 viagens no livro. Uma viagem ao Brasil, portanto o Brasil a ser visto por alguém de fora, que sou eu, mas acontece também uma viagem para dentro de mim mesmo, em que eu vivo uma época na minha vida que foi mais difícil, foi mais desafiadora, mas que, graças a Deus, eu nunca estive sozinho. E, portanto, este é um livro muito diário. E eu espero que isso não afaste as pessoas, mas é verdade que é um livro onde eu me exponho bastante. Eu falo muito do coração. Nós costumamos dizer em Portugal, sem corantes nem conservantes, portanto, eu estou a ser muito sincero, porque acredito que esse também é o papel do cristão quando se confessa, não é? Um cristão quando se confessa está sempre... um cristão que se confessa está sempre mais perto da graça de Deus. Um cristão que evita confessar-se pode até fazê-lo por embaraço e pudor e vergonha, mas afasta-se do poder também de ser alcançado pelo Espírito de Deus. Fenomenal, pastor. Que pontuações excelentes que o senhor trouxe, falou demais ao meu coração e eu tenho certeza que quem está nos assistindo falou e vai falar com quem assistir futuramente essa live também. Fenomenal as suas explicações, suas respostas. Deus te usou muito nessa manhã. Quero te agradecer por isso, pastor. Obrigado. Por o senhor dedicar o seu tempo conosco no Manhã EPP e edificar tanto as nossas vidas, assim. Esse livro está interessante, suas pregações são muito interessantes. Queria que o senhor falasse também rapidamente para quem quiser encontrar o senhor, aonde consegue encontrar nas redes sociais? Podem encontrar-me nas redes sociais no Facebook, é só procurarem Tiago Cavaco. Há uns quantos Tiagos Cavacos no mundo, mas provavelmente vão encontrar-me lá a mim também. No Instagram, no Twitter, também no YouTube. O canal A Igreja da Lapa tem canais também em todas estas plataformas e, portanto, por exemplo, as mensagens que são pregadas no púlpito da Lapa, por mim e pelos outros pastores que a igreja tem, também podem sempre ser ouvidas lá no canal Igreja da Lapa. Nós estamos a fazer atualmente a transmissão do serviço de culto ao domingo, portanto às 11 de Lisboa, que agora 11 são 7 da manhã, às 7 da manhã do Brasil. Há pessoas que acordam cedo
vir para se sintonizarem com a transmissão da Igreja da Lapa. Portanto, também podem ouvir aí. Muito bom, pastor, é fenomenal. Pastor, quero agradecer muito, deixando todas as suas redes sociais, eu já estou seguindo, já ouvi algumas ontem, são mensagens muito edificantes mesmo. Quero agradecer ao senhor de todo o coração, Obrigado. em nome da IPPTV aqui, pelo senhor dedicar seu tempo conosco nessa manhã e edificou muito as nossas vidas. Obrigada mesmo, e quero pedir para o senhor finalizar com uma mensagem para quem está nos ouvindo, vai ouvir futuramente, por favor. Lídia, eu é que agradeço a oportunidade que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros me deu. Gostaria de, no futuro, poder concretizar este encontro em carne e osso. Vamos ver, vamos pedir a Deus que possa tornar isto uma realidade. Eu terminaria apenas dizendo, ainda pensando sobre mansidão, que devemos sentir-nos livres pelo Espírito Santo para não ter medo de sermos mansos. Uma das vantagens quando nós não temos medo de ser mansos é que nós deixamos de viver na obrigação de nos provar aos outros. Portanto, sentimos-nos contentes e isso nos chega. Ao mesmo tempo deixamos de temer assumir as nossas fraquezas. Portanto, a pessoa mansa não tem receio de assumir a verdade acerca de si. E, por outro lado, e era aqui que eu terminaria, não deixemos de pedir a Deus pela alegria do seu espírito. Porque a mansidão não é desvalorizar a alegria, mas é precisamente ter a alegria profunda que nós não precisamos de outra coisa senão do Espírito Santo. E, portanto, que isto possa ser aquilo que está a acontecer nas nossas vidas, a todos aqueles que ouvem, e na igreja aí, o meu abraço a todos, aos pastores e a toda a congregação, e que um dia este encontro possa acontecer mesmo em carne e osso. Deus vos possa muito abençoar. Amém, amém, amém. Esperamos sim que esse encontro aconteça, pastor, de todo o coração, e espero, e vai ser lindo também quando isso acontecer. Que programa, obrigada mesmo, obrigada pelas suas palavras, obrigado, pelo seu carinho, e até a próxima, ou pessoalmente, ou virtualmente, mas esperamos que até a próxima, que esses encontros continuem acontecendo sempre para a glória e honra do Senhor. Muito obrigado, pastor. Um abraço, Lídia. Até a próxima. Muito bom, gente, que isso, eu fico até aqui, é tanta informação, tanto conteúdo que a gente tem que levar para a vida, que a gente fica pensando assim, dá uma mexida, você acha que não? Fala com a gente, sempre que a gente faz um roteiro, um programa que sempre fala ao nosso coração, não tem como. Como disse Helene Vassão, nós precisamos pregar a palavra para nós mesmos todos os dias. E olha só, vamos ver quem está de aniversário hoje? Parabéns para o Flávio Gonçalves, para o Gabriel Balan, para o Giovanni Martins, a Luísa Gaspar, a Marisa Gomes da Silva, o Marcos Gambato, a Melisa de Freitas, Rafael Pinho, Sueli Fonseca. Que Deus abençoe muito o seu dia. Parabéns, feliz aniversário. Que seja um ano cheio de novidade de vida e que o Senhor abençoe esse ano para a glória e honra do Senhor, e que sejam muitos para a glória de Deus, Todos. E rapidinho, uma dica do livro, antes para terminar, Manso e Humilde, do Dane Ortlund. Jesus fez muito por nós e isso todo mundo sabe, Mas o que fez o coração dele pulsar? O que realmente animou cada passo da sua vida, morte e ressurreição, e anima até hoje? O como pecadores neste vale de lágrimas, poucas verdades são mais revigorantes que navegar pelas profundezas do coração de Cristo. Embarque nessa jornada, nesse livro premiado, e descubra que notícia boa. E Jesus é manso e humilde de coração. Manso e humilde, do Dane Ortlund. É a nossa dica do livro de hoje. E eu quero encerrar por aqui agradecendo a sua participação, por você abrir a porta da sua casa e deixar que nós
tivéssemos esse momento super especial e eu desejo que tenhamos muita mansidão, em nome de Jesus, que esse programa, essa mensagem possa ter cravado nos nossos corações e que a gente possa todo dia ser manso e humilde como o nosso mestre, tá bom? Obrigada mesmo pela sua companhia e amanhã eu espero por você de novo falando de mais uma qualidade do fruto do Espírito. Fica aí que tem mais conteúdo aí na IPP TV para você, tá bom? E eu espero você até amanhã. Fiquem com Deus.